Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Muito Além das Finanças. Hoje eu tenho uma convidada muito especial e ela vai falar com a gente sobre um tema que para mim foi muito importante e eu levei esse tema para um dos encontros da mentoria, muito como curiosidade, não foi tema da mentoria, mas foi um comentário de um livro que eu estava lendo e que estava fazendo muito sentido para mim, né? Comprei o livro Na Força do Ódio, que é o Morra Sem Nada, porque um país onde a gente tem pouca educação financeira, a gente ainda lê uma capa dessa, a gente acha, nossa, vai ser uma tragédia. Mas levei, uma das minhas mentoradas também abraçou o livro com muito carinho e a gente decidiu gravar esse episódio de hoje para falar sobre ele. Eu trouxe hoje a Elita Selmara e a gente vai falar sobre esse tema. Porém, eu queria falar um pouquinho sobre a Elita antes dela começar a contar um pouco aqui da experiência dela com o livro. A Elita é física, eu nunca tinha conhecido nenhuma física na minha vida. Ela é mestre em física, não só fez física, mas ela é mestre em física e ela é doutora em geofísica. Elita, seja muito bem-vinda, estou muito feliz de você estar aqui. Ela veio do Rio para gravar com a gente. E a gente tem bastante tema para falar sobre o livro. A gente escolheu alguns pontos, né, Elita? Escolhemos, tem bastante coisa. E aí ela trouxe aqui uma frase antes da gente começar, que foi: Gláucia, eu escolhi física porque eu amo física, porque faz sentido para mim. Porque se fosse por conta do dinheiro, não seria essa carreira que eu teria escolhido. Se eu quisesse ser milionária, não seria fazendo física. Mas, eu vou dizer, você vai ser milionária sendo física. Exatamente. Porque não é a carreira que a gente escolhe que define se a gente vai ser milionário ou não. Né? Porque eu acho que tem muita da questão do comportamento, da garra, da vontade. E eu vejo isso em você. Eu vejo você uma pessoa bem aguerrida, assim, com um propósito forte no que você quer, dedicada, né? Bem sucedida, eu acho que esse é o ponto. E eu queria começar a falar sobre o livro, sobre idade. Já que a gente falou sobre física, não é a carreira que leva a gente a ser rico, né? Porque se você olhar para os seus colegas de faculdade hoje, as pessoas estão bem sucedidas em relação à carreira? Elas estão ainda trabalhando na área que se formaram? Não. Na minha turma de física, né, a gente se formou em 2006, né, março de 2006. Gente, a Elita tá quase entregando a idade dela, vai. Tô. Mas não é um problema pra mim, tá, gente? Tá. Que eu vou viver 105 anos. Isso. Formou em 2006? Formei em 2006. Quantas pessoas formaram na tua 13 turma? pessoas. Foi uma das turmas que mais formou físicos. Não sei como foi depois, mas até aquele momento foi uma da turma que mais formou físicos. Física é um curso muito pesado, com muita desistência, né? Você lembra quantos começaram mais ou menos com você? Eu comecei num curso que chama o Cursão. Eu fiz física na Unicamp, né? Então entram 40 pessoas. Os 2 primeiros anos de ciclo básico é junto física, matemática aplicada na minha época. Adoro ouvir isso, porque o pessoal que tem medo de investimento acha que, não, eu não invisto bem porque eu não gosto de matemática. E na realidade, você teve muita matemática, né? Tive. Sempre fui da matemática, tá, gente? Eu acho que em torno de 20 pessoas foram para física e se formaram 13. Foi quase que a turma toda que se formou em fase, tá? É importante dizer em fase, porque as pessoas vão perdendo matérias, é muito difícil e acabam não se formando em fase ou desistindo mesmo, né? E na minha turma só se formaram 2 mulheres, uma do bacharelado e uma da licenciatura. Então, do bacharelado fui só eu, que depois pedi uma extensão para terminar a licenciatura também, né? E fui oradora, etc e tal, porque era a única mulher ali, né? Já era protagonista lá atrás, né? Já era líder lá atrás. Exatamente. Não, eu fui da empresa júnior, da física. Então, assim, apesar de ter escolhido a física como a minha profissão, porque eu gostava, eu tinha o sonho de ganhar um Nobel, alguma coisa desse tipo, né? Sim, ainda dá tempo. Mas não vai ser em física, vai ser em outra coisa, talvez, né? Mas eu já tinha essa relação com a física que não era da academia. Então, assim, muitos dos meus amigos que se formaram tinham o sonho de ir para academia, muito poucos ficaram na academia, porque realmente
não tem esse espaço para todo mundo virar acadêmico em física. E a academia não é um local que realmente remunera bem, se a gente for parar para pensar, né? Então tem essa coisa, eu não vou ficar rico sendo acadêmico. Eu acho que o físico, e aí a gente tem uma característica e uma relação diferente com o dinheiro, tá? E eu acho que eu acho que ele é muito correlacionado com esse livro, inclusive, que é o dinheiro como o viabilizador daquilo que você ama fazer. Ele não é o fim, Não é o dinheiro como algo de acumular, que é o que o livro fala muito. Ele é um viabilizador para aquilo que você realmente gosta de fazer, né? Então, acho que a gente começa a colocar na balança o que eu sou apaixonada para fazer e se eu ganho o suficiente para ter o estilo de vida que eu quero ter. Então, eu acho que o físico, ele já tem essa coisa... Ele já vem com isso da balança, assim, né? E até interessante falar disso, porque quando eu prestei vestibular, eu prestei para Direito e Física. Eu passei em Direito e Física. Gente, isso eu não sabia. Você é minha colega advogada? Ia ser sua colega. E aí eu lembro muito bem que eu tive que fazer uma decisão. Porque eu passei em Direito em Londrina, né? E Física em Campinas, minha família aqui do interior de São Paulo. E eu falei, não, eu quero fazer Física. É mais perto, é uma universidade. Foi isso? As pessoas entendiam, tipo, mas o que você vai estudar, né? Não entendi. Eu lembro, inclusive, que eu sofri um pouco de bullying na minha família. Meu tio falava assim, eu sou a mais velha, né, de 13 primos, né? Eu tenho um primo mais velho, mas eu sou a mulher mais velha. E eu tinha um tio que falava para os meus primos, olha, vocês tratem de estudar e arranjar uma profissão de verdade, porque vocês vão ter que emprestar dinheiro para a Elita, tá? Mentira. Ela vai ser um professor pardal da vida. Adorei. Esse tio tá vivo, tá lá. Tá, me adora hoje. A gente brinca com isso, né? E se ele não for dar o braço a torcer, ele vai dizer, continua sendo professor pardal, mas tá melhor, bem sucedido do que eu imaginava, né? Exatamente. Mas eu já tinha muito essa coisa, quando me perguntavam, você vai ser professora? Eu falava, não, eu vou trabalhar na indústria. Eu vou trabalhar com pesquisa, eu vou trabalhar com desenvolvimento, eu vou trabalhar com inovação. Exato, eu sempre gostei disso. De verdade, assim, quando a gente conversou, que você estava para entrar na mentoria, você falou assim, eu sou física, minha formação é em física. Eu falei, gente, o que essa mulher faz? O que um físico faz dentro de uma empresa? E eu fiquei pensando, eu falei, cara, mas tem muita coisa para um físico fazer, qualquer coisa, gente. Exatamente. Qualquer coisa. Tem muita coisa. E aí eu lembro que você falou assim, não, a gente faz perguntas, né? A gente resolve problemas. Aí a minha cabeça, como resolve problemas com matemática, né? E assim, a gente vai desenvolvendo isso, né? Como é que resolve problema? Mas eu queria trazer exatamente isso, né? Como é que um livro, né? Tipo, leitura da Gláucia, lazer da Gláucia, levei e falei, gente, tô lendo um livro. Acabou meu preconceito, porque eu comecei a ler o livro, eu vi que o nome era um chamariz, porque na realidade ele não fala pra gente simplesmente não juntar dinheiro. Não é isso, né, Elita? Não, de forma alguma. Ele traz pra gente, você precisa sim ter uma quantidade X para você poder viver até acabar. Só que você usa esse valor. Quer deixar herança? Faz em vida, que eu acho que é um ponto relevante, deixa essa herança em vida, quando a pessoa pode aproveitar, com idade de aproveitar. Quer doar? Doa em vida, porque a gente está precisando das coisas agora, não daqui a 30, 40 anos, quando a gente for morrer. Mas ele traz uma questão bem relevante que para mim bateu, que foi a questão da idade. Existem coisas que a gente precisa fazer em determinadas idades. E quando eu olhei aquilo, eu falei, tá, eu tô com 46 anos, eu olhei e falei, o que eu deveria ter feito lá atrás que eu não fiz ainda, não fez muito sentido para mim, mas eu falei, tá, e aí eu pensei muito de Machu Picchu. E eu falei, eu preciso ir para Machu Picchu, é uma coisa que eu quero fazer, e de repente eu olhei e falei, cara, tudo bem, talvez esteja ok para mim, mas eu quero ir sozinha, porque meu marido é mais velho do que eu falei, para mim talvez ainda dê, mas será que vai dar para ele? E se der, eu acho que tem que ser agora, nos próximos, sei lá, 12, 24 meses no máximo. Porque pode ser uma coisa tranquila para mim e pode não ser tranquila para ele, né? Ser uma coisa muito boa para mim e para ele ser um inferno. Ele acha péssimo. Então eu comecei a olhar aquilo e eu falei, quais são as coisas? A gente nunca parou para pensar nisso, né? Que é a época de fazer o mochilão, que é a época de viajar. O quanto a gente adquire de bagagem por estar adquirindo conhecimento, experiência, vivenciando aquilo. E aí ele usa um termo interessante, que são os dividendos, né? Daquela experiência, daquela viagem. Que a gente vai estar velhinho quando a gente não quiser viajar mais. Velhinho lá, ele fala de pudim, né? Comendo nosso pudim, assistindo televisão. Mas com aquela lembrança do que a gente fez com 18, 20, 25 anos. Né? E geralmente é a época que a gente tem menos dinheiro. Que a gente tem menos dinheiro e que a gente se coloca uma cobrança de que a gente tem que dar certo rápido.
entrar no mercado de trabalho rápido, dar certo rápido e resolver a nossa vida rápido. E eu tô falando isso porque esse livro, eu li ele num timing muito perfeito. E chicote, né? Vambora? Que é isso? Vai sair de férias de novo? Vai pegar um feriado e vai fazer alguma coisa de novo? Você tem que juntar dinheiro para comprar tua casa. Você tem que juntar dinheiro para comprar teu carro. Você tem que juntar dinheiro para juntar dinheiro. Juntar. E ele fala, você tem que juntar o suficiente para você durar, sei lá, até 100 anos, até 90, até 80. Então, essa cobrança faz a gente não olhar. E aí eu olhei na minha vida, eu falei assim, qual é a coisa que eu fiz quando eu era mais nova, no momento que eu deveria ter feito, e que eu lembro até hoje, e toda vez que eu lembro eu abro um sorriso. Foi meu intercâmbio, com 16 anos. E eu falei, gente, que coragem foi aquela que eu tive de ir, vamos ver o que vai ser, e voltar. E eu falei, quantas coisas eu fiz igual o intercâmbio depois que eu comecei a trabalhar? Quase nenhuma. Era férias uma vez por ano, não tirava 30 dias, limitada, mas tinha um limite, né? Você vai e volta, e é isso, e é quando você pode realmente usufruir. E aí eu falei, gente, não dá, eu preciso olhar isso. E aí você me conta algumas coisas, né? Que você teve um período que você teve uma licença da empresa, que você foi vivenciar outras coisas, e que quando você voltou muito mais forte, com uma bagagem muito maior, com muito mais experiência. Então, assim, a idade tem decisões, né? Tem. Eu acho que a primeira grande decisão que eu tomei depois de fazer física... Depois de fazer uma coisa que ninguém fazia... Foi realmente trabalhar na empresa que eu trabalho hoje, né? Eu sou concursada e eu lembro na época que eu não queria prestar o concurso. Ah, você não queria? Eu não queria prestar o concurso. Tá. Porque eu queria realmente ser física, gente. Eu estava já fazendo iniciação científica... eu já fazia um mestrado, meu sonho era estudar fora, eu já estava com isso engatilhado. Aí sempre tem uma tia, né? Vai lá, faz um concurso, tô preocupada que os meus filhos vão ter que te emprestar dinheiro, né? Era a tia ou era a esposa do tio? A esposa do tio. Era. E é mesmo, tá? E aí fiz o concurso, passei no concurso e eu sentei com o meu orientador. E eu falei, né? Eu não sei qual decisão eu tomo aqui, porque o meu coração tá aqui na física. Mas tem essa questão financeira, uma questão que é da minha família também, né? Que é do Brasil. Não dá pra gente dizer que era uma questão só da sua família, né? Eu acho que todo mundo passa por isso. Quem tá ouvindo a gente agora deve estar se identificando. Não, eu te entendo, a minha família também, né? Eu perdi meu pai muito nova, minha mãe tinha acabado de perder o emprego, minha irmã tinha acabado de entrar na faculdade, fazer um curso de odonto que é caro. E aí, eu assim, preciso tomar uma decisão. E aí, eu falei assim, eu vou trabalhar. Né? Meu orientador falou assim, olha, ele mandou a real, a academia tá muito difícil. Você é uma pessoa muito brilhante, mas se você fosse a minha filha, eu falaria... ia te recomendar isso. Vai para esse concurso, que é um caminho seguro. E é uma experiência. Você ia vivenciar alguma coisa, né? E eu lembro... Não é definitivo. Não é. E eu lembro, inclusive, que eu falei, tá, então eu vou trancar o meu mestrado, porque se eu não gostar, eu volto. Isso. E aí mas isso é uma decisão, eu voltei mesmo, só que trabalhando. Né? Eu voltei mesmo, só que trabalhando. Eu queria terminar o meu mestrado, terminei. Então, eu acho que essa foi a primeira decisão importante que eu tomei. E que ali, naquele momento, era o dinheiro que estava, pesou e você falou, não, eu preciso olhar para esse lado aqui, então eu vou tomar essa decisão por conta do dinheiro. Legal. E aí foi quando eu tive contato com o primeiro livro de finanças, que não foi esse. Adoro. Fala foi o Mulheres Boazinhas Não Enriquecem. Tá? Você se achava boazinha? Aham. Porque esse é o primeiro ponto, né? Pra gente comprar um livro desse Mulheres Boazinhas Não Enriquecem. Eu te falei que eu li um parecido, né? Que era Mulheres Boazinhas Não Pegam o Escritório da Esquina. Que nos Estados Unidos os melhores escritórios são os da quina lá, né? Da esquina que tem janela, tem visão. Mas é isso, me pegou também. Eu falei, eu acho que eu sou muito boazinha. O que te pegou naquele livro? Assim, o principal que me pegou naquele livro foi fazer um planejamento financeiro. Era a primeira vez que eu tava ganhando um salário. Se eu escolhi vir pra cá pelo dinheiro... O livro te pegou, eu preciso fazer. Exatamente. Okay. E eu ganhei de um ex-namorado até na época. Legal. Eu achei muito legal isso. Legal. Então, o livro, ele fala de algumas coisas. Primeiro você tem que
criar o hábito de guardar dinheiro. Você tem que criar o hábito de colocar o dinheiro para trabalhar para você. Não é só guardar, né? É. Multiplicar. Então, ali eu já falei assim, você tem que colocar o seu dinheiro para trabalhar para você. Legal. Porque senão você vai ficar a vida inteira trabalhando por dinheiro. Correndo atrás do rabo. É isso aí. Exatamente. Então, era o criar o hábito de guardar o dinheiro. Ela tem umas porcentagens lá que eu acho que ela tem que ser revista de acordo... E é um livro americano. Então, a gente tem que traduzir um pouco para nossa realidade, Isso. né? Tinha uma outra coisa muito importante naquele livro, que era guardar o dinheiro para você se divertir. Para você fazer coisas para você. Experiência. Exatamente. Né? E aí vai desmistificando outras coisas. Eu acho assim, como todo brasileiro, né? A gente tem o sonho da casa ideal, da casa própria. Né? E se a gente não tiver, a família da gente vai enfiar na nossa cabeça. Simples assim. Exatamente. E aí, isso me marcou muito, que ela tem lá no livro, ela fala, o seu primeiro apartamento, a sua primeira casa, não precisa ser o seu último apartamento. Então, você não precisa ficar a vida inteira trabalhando para ter a sua casa dos sonhos e só comprar ela lá no final. Mudando, né? Você pode fazer um upgrade. Né? E aí, isso já conversa com esse livro, que aí, quando que você vai ter dinheiro para comprar essa casa do sonho? Com 50 anos, 60 anos. E aí, você vai curtir essa casa? E um outro ponto. Então, aí você compra uma casa desse tamanho, né? E aí você fala, talvez eu não precise desse tamanho. Agora, sei lá, se eu tive filho, a casa era desse tamanho, ela pode ser desse, né? Exatamente. Então a gente vai aumentando e depois fica numa casa monstro, um elefante branco, porque a gente acha que se a gente for para um menor, eu tô, sei lá, fazendo downsize, tô descendo, sei lá. É muita loucura a cabeça da gente. E isso mudou muito a minha relação, né? Com o dinheiro da diversão, o dinheiro que eu tenho que colocar para trabalhar, né? O dinheiro que paga as minhas contas, o meu estilo de vida, mas a relação com propriedade mesmo. Então, quando eu comprei o meu primeiro apartamento, eu já olhei para ele como um investimento para eu ter o segundo apartamento. E eu gosto um pouco, né? Vou trazer aqui a questão da história, né? Que eu lembro que quando você decidiu comprar o seu apartamento aonde você queria, do jeito que você queria, pessoas em volta vieram questionar, tipo, você tá maluca de comprar um apartamento lá, que é caro, que é não sei o quê? Tá... Então, ainda tem isso, a gente ainda é julgado. Se eu não faço, eu sou julgada. Por que você não comprou sua casa própria? Se eu compro, as pessoas ainda querem dizer pra gente aonde deveria ser. Estão tentando botar a gente dentro de uma caixinha que não é a que a gente quer, né? Exatamente. Então, acho que tem um ponto aqui. Você lembra quantos anos você tinha quando você leu esse primeiro? Tinha 20 anos. Jura? Foi bem no iniciozinho, então, da tua vida profissional ali. Entre 20 e 22 ali, mais ou menos. Tá, legal. Não era 20 exatamente, não, porque eu mas já estava trabalhando. Mas naquele período. Comecei a trabalhar com 22, nesse emprego, né? Então, foi mais ou menos ali. Né? Então, isso já te deu uma chacoalhada. Ou seja, já tinha uma consciência de eu preciso olhar para isso. Estou no início da minha carreira. Porque não é o que a gente costuma ver. O que a gente costuma ver no movimento é eu não vou juntando, de repente me bate um desespero tipo, eu preciso ter minha casa própria, eu compro a casa própria com um saldo do fundo de garantia, financio em 30 anos, 40 anos, porque eu não juntei dinheiro nenhum, e depois eu vou amortizando aquilo ali, quitando aquilo ali. A ficha realmente cai quando eu tô chegando perto dos 40 e eu falo, ai meu Deus, eu não juntei nada. E olha, e não tem a sensação de que o apartamento que já está quitado, porque aí a gente vai chegando perto dos 40, o apartamento já foi quitado, de que aquilo ali, de uma forma, foi um investimento. Então, mas ela fala, não, eu não investi, eu paguei um boleto. A gente tem dificuldade, né? Do guardar, do botar para multiplicar, e aí bate aquela sensação, preciso fazer alguma coisa. Você já olhou isso lá atrás, mas eu acho muito que por conta do porquê você estava ali, né? Já que eu vou estar aqui por conta do dinheiro, deixa eu olhar para esse dinheiro de uma outra forma. Então, deixa eu me planejar para que as coisas venham. E isso é legal falar, porque eu lembro que quando a gente conversou, você falou assim, eu quero me aposentar com X anos. E era muito antes dos 62 que o INSS propõe pra gente. Era 50 anos, gente. Eu falei, gente, que mulher decidida. Ela já sabe o que ela quer, ela já entendeu, né? E ela está aqui, ela está entrando na mentoria para fazer isso ser real. Para ela chegar no número que ela acha que é viável. E eu também quero fazer um parêntese sobre isso, né? Quando a gente fala de se aposentar, a gente não está falando de parar de trabalhar. Eu estou falando de, aos 50 anos, eu quero ter segurança, né? Não depender daquele salário do trabalho. Para eu fazer exatamente o que eu quero. Liberdade. Então, a aposentadoria, quando a gente está falando aqui, nesse caso, a gente está falando de liberdade. De escolher o que eu quero, de não depender de um salário para poder bancar o básico da minha vida, o conforto que eu quero ter. E sim, vou continuar, porque eu acho que a cabeça da gente, com 50 anos, está no auge. Olha a quantidade de informação, de repertório de vida que a gente tem. E
eu também não queria me aposentar dependendo da aposentadoria do governo. Do INSS. Do INSS. Então, eu entendi que eu precisava... fazer alguma coisa privada, eu mesma, para eu decidir a hora que eu paro. Para eu decidir a hora que eu paro. Show. Né? Ser um pouco mais rebelde. Mas eu acho que é isso, assim, quando a gente fala ser um pouco mais rebelde, né, é porque eles olham pra gente, né, a sociedade olha pra gente como rebelde quando a gente escolhe o que a gente quer. Né? Escolher é muito empoderador, né? A compra desse apartamento me mostrou muito isso. Primeiro, ninguém achava que eu tinha capacidade de comprar o apartamento onde eu comprei. Quando eu falei, eu estou procurando um apartamento para morar, as pessoas falavam, vai ser em tal bairro, vai ser em tal bairro, vai ser em tal bairro. Eu falei, não, vai ser nesse bairro. Como? Você não vai conseguir comprar nesse bairro. Aí eu falei, não, você não me conhece, você não sabe como eu administro. E se não fosse, seria pelo desafio. A partir dali. Quase isso, né? E aí, quando eu de fato comprei, foi esse julgamento, né? De tipo, mas você compraria uma cobertura não sei na onde. Eu falei, mas eu não quero morar em não sei na onde. E eu tinha essa, assim, além de ser o lugar que exatamente eu queria morar, eu entendi que era um investimento aquele ali. Apartamento tem liquidez. Eu consigo alugar a qualquer momento, eu consigo vender a qualquer momento. Né? Então, ele era bem na linha do primeiro livro que eu li mesmo, Mulheres Boazinhas Não Enriquecem. Ele era o primeiro passo para o segundo. E eu fiz um planejamento para esse apartamento mesmo, para comprar. Né? Eu dei um lance que me permitiu pagar as outras parcelas, o valor de aluguel que eu pagava. Então, eu não saí, eu não tive que me apertar. Você não em mudou o seu padrão algum. de vida. Você mudou a tua realidade, mas você não mudou seu padrão de vida. E aí eu fui entender como é que eu poderia usar o meu FGTS, que é um dinheiro que fica ali parado, né? Rendendo muito pouco, né, gente? Exatamente. O FGTS rende 3%, agora ainda tem uma variaçãozinha da inflação, mas ainda é muito pouco. Então eu também tinha essa limitação de valor do apartamento para poder usar o FGTS. E eu entendi que a cada 2 anos você pode tirar todo o seu FGTS. Os 24 meses do FGTS, sim. Então, assim, o que eu ia demorar 10 anos para pagar, eu paguei em 5. É isso que eu ia falar, vou quitar a metade. E sem mexer necessariamente em aporte do teu dinheiro, tirando do FGTS. Eu tive que fazer um grande aporte ali na hora de dar o lance, mas eu me organizei para isso. E depois, assim... É uma paz de espírito, né? Funcionou. E eu acho assim, eu vou trazer um ponto aqui importante e vou falar olhando para vocês porque é relevante, né? A gente não entende o quanto é empoderador e o quanto é gostoso quando a gente planeja alguma coisa com o nosso dinheiro e a gente consegue fazer aquilo acontecer. E quando acontece, a gente se sente muito mais forte. A gente se sente realmente, eu sou capaz, eu dou conta, eu consigo administrar, eu tomei uma escolha, foi uma escolha sozinha, onde as pessoas falavam que não ia dar certo, porque as pessoas tentam limitar a gente dentro da limitação delas. E às vezes a gente nem tem aquela limitação. A limitação é da pessoa que está falando, e se a gente der muito ouvido ao que aquela pessoa está falando, pode ser que a gente não realize os nossos sonhos. Então, naquele ponto ali, eu tenho certeza, quando completou, tipo, a última parcela, ou as últimas parcelas, quando você usou o FGTS, você olhasse e falasse assim, inacreditável, eu dou conta. Eu dou conta, eu sou capaz, eu consigo administrar o que eu precisar em relação ao meu dinheiro. E isso faz com que você tenha coragem de fazer outras coisas. Quando você consegue fazer efetivamente aquilo. Aí a gente chega no meu momento atual. Livro! Que a gente chega, né? Eu com 40 anos agora, né? Repensando... Gente, ela entregou a idade. 40 anos. Quarentona, né? E assim, repensando toda a minha vida. Toda a minha trajetória. Se eu tô bem na minha carreira, se eu não tô... Né? E realmente... O que eu quero? O que faz meus olhos brilharem? Será que minha aposentadoria vai ser com 50? Já que a gente falou que a aposentadoria era liberdade, será que ela não pode ser antes? Não pode ser agora? Não pode ser daqui a 5 anos? Daqui a 2 anos? E aí esse livro me cai de presente. Para eu entender realmente que, assim, vou falar um pouco de maternidade aqui, né? Estou com 40 anos, não sou mãe ainda, gostaria de tentar. Meu namorado mora em outro país. Então, cada dia mais que eu estou aqui é um dia menos para eu tentar. Eu estou adiando, exatamente. E aí eu tenho um timing biológico, que é inegociável. Exatamente. É inegociável. Só quem pode decidir é você. Só quem pode decidir E aí, um ponto que eu acho que foi muito legal você trazer, que é quando a gente
começa a mentoria, né? A turma da Elita ainda não acabou, ela tá rodando ainda. Apesar dela ter entrado no último encontro, hoje é o último encontro? Eu falei, não, ainda Mas eu não queria que fosse. Ela entrou meio desesperada, tipo, meio assustada, deixa eu perguntar se é o último encontro. Quando você entra, né, você entra muito com a questão dos 50, falando, eu tenho mais um período de trabalho, tarará, mas eu realmente quero pensar nessa liberdade a partir dos 50. E a gente começa a conversar e começa a falar de contas e fazer contas de número, né, nas simulações, no simulador de fundo de investimento, no simulador de renda variável, e de repente acho que cai tua ficha do tipo, eu acho que eu tenho um montante que já me permite ter uma certa liberdade. Não, quando eu entendi... Eu tenho um apartamento que eu quitei, que era um investimento, e que eu não estava processando que realmente era um investimento. De começar a olhar para a tua vida financeira dentro da mentoria fez você olhar para a tua vida pessoal, para decisões. Exatamente. E aí foi no momento que eu parei para entender o quanto eu tinha, né? Quanto custa o meu estilo de vida. Né? Apesar de eu ter isso, eu sempre fui disciplinada com isso. Eu sei quanto é, né? Eu sempre fui... E esse é um outro conselho, gente. Aprenda qual é o seu estilo de vida. Todos os dias anote quanto que você gasta. Porque isso é fácil de tomar decisões depois. Uhum. É muito dados fácil. e fatos. Se eu tenho dados e fatos e tá ali na minha frente, eu consigo tomar a decisão porque eu sei de verdade quanto custa, né? E eu sei, assim, o que do meu estilo de vida eu toparia negociar. Isso o que eu toparia cortar, o que eu toparia diminuir, o que eu não abro mão de jeito nenhum. Exatamente. A gente faz isso na faxina financeira. Pra você tomar essas decisões. Isso. E aí eu entendi que eu já poderia me aposentar. Então, você está me dizendo que quando a gente começou na mentoria e que você... Porque você já sabia o seu número, você tinha aquele número. Não era tipo, eu descobri que eu tinha tanto investido. Não, você sempre soube quando você tinha investido. Mas quando você começou a olhar, meu custo de vida é assim, se eu tiver um investimento rendendo XYZ por tanto tempo, tarará, talvez não seja 50 anos, talvez 40 seja um momento, sim, que eu possa tomar decisões importantes como a maternidade. Como a maternidade. Então, e aí eu entendi que eu já poderia me aposentar com o que eu tinha e sem administrar bem o que eu tinha. Agora eu tô aprendendo a administrar bem, entendeu? Que felicidade! Então eu consegui enxergar um potencial maior ainda para, de fato, assim, eu não preciso mais estar onde eu estou sem estar 100% feliz. Ou pelo dinheiro. Ou pelo dinheiro. Que lá atrás foi pelo dinheiro. Lá atrás foi então você pelo fala, agora dinheiro. não é mais, né? Não foi pela carreira. Embora eu tenha construído ali uma carreira usando a tua formação, né? Ali dentro, né, um caminho pelo qual eu fui muito apaixonada. Não foi à toa que eu fui fazer um doutorado em geofísica, né? Eu me apaixonei pelo que eu estava fazendo, né? Não poderia ser nem diferente disso, Sim. né? Quem você já me conhece um pouquinho sabe disso. Não ia funcionar. Né? Mas, assim, eu cheguei num ponto que, assim, eu já estava vindo de um processo de questionar, né? O que eu estou fazendo aqui? Né? Se esse dinheiro que eu estou ganhando está valendo a pena, né? Porque eu estou deixando muitas outras experiências, estou deixando de viver muitas outras experiências. Que é o que ele fala da idade, né? Tem coisa, tem idade para tudo. E aí bateu, eu falei assim, gente, eu tô com, vou voltar, 40 anos. E estatisticamente falando, eu estou na minha meia vida. Daqui para baixo a gente daqui começa, pra frente pra baixo, né? Agora a gente começa... a saúde, eu já vejo que a minha saúde é diferente, né? Eu demoro mais pra me recuperar de uma balada. A né? gente tá ficando velho, eu também. Fico uma semana, eu vou pra noitada uma semana. Se eu ficar uma semana sem fazer atividade física e voltar, meu corpo fica todo dolorido, né? Dependendo do que eu como, do horário que eu como, já não é a mesma digestão. E isso é natural, é do corpo, é biológico, isso vai acontecendo. Então, eu comecei a perceber que algumas coisas eu estava deixando para trás. A minha relação com a minha mãe, por exemplo, né? Que já passou dos 70. Então, assim, estatisticamente falando também, né? Cada ano a mais que ela vive agora é pra gente celebrar mesmo. Exatamente. Né? Exatamente. Então, assim, e eu lá sozinha, sem estar perto da minha família, sem estar perto do meu namorado, né? Sem estar abrindo essa outra porta, que é uma porta muito mais, assim, minha. Sim. Pra mim. Cada um vai ter a sua, tá? Sim. Cada um tem o seu plano. Então, eu comecei a entender essas coisas que, tipo, o dinheiro é pra prover experiências. Ele é um meio, ele não é o fim, né? Exatamente. Ele é um meio, ele não é o fim. Então, essa coisa de a gente não tem uma meta, quando chega na meta, a gente dobra a meta, e aí você entra nesse automático do dinheiro, o dinheiro vai faltar, o dinheiro eu não posso...
Você já parou para fazer essa conta? A gente não para. Quando eu parei, eu falei, nossa, eu nem preciso de tudo isso, entendeu? E eu não preciso continuar me sacrificando para gerar mais, para guardar. Mas para quê? E eu comecei a perguntar isso mesmo, né? Mas para que eu tô fazendo tudo isso? E eu acho que o momento é esse, porque assim, vai chegar um momento que a gente vai virar e vai falar assim, não, então tá, eu vou fazer, sei lá, quero fazer um ano sabático. Faço agora? Não, eu vou juntar mais, eu vou esperar mais. Não, a gente tem que fazer um planejamento, ok, não é tipo, vou e é isso, mas também não é ficar empurrando para chegar no momento que você vai falar assim, cara, não teve a menor graça meu ano sabático. Porque eu tive dor nas costas, porque eu não consegui viajar para todos os lugares que eu queria ir, porque, gente... Eu fiz um resumo do livro, né, até postei, que era... será que você precisa esperar juntar 5 milhões para esquiar pela primeira vez nos Alpes Suíços? E se quebrar todo? Depois de, tipo, tô com 50 anos, Entendeu? 50 milhões, só vou esquiar uma vez, porque eu desci, me quebrei todo, não esquiei nunca mais na minha Talvez você vida, não precise, né? Então, a gente também começar a pensar na meta pelo ponto de vista financeiro, Mas óbvio, porque também... elas custam, mas pelo ponto de vista da sua disposição física para estar fazendo aquilo, da sua disposição psicológica, E né? do interesse. O quão relevante. Em algum momento aquilo vai deixar de ser interessante para você. Exatamente. Né? Eu vejo isso muito pela minha mãe, assim, que eu queria, né, estar viajando com ela para vários lugares nesse Ela momento. não quer mais. Ela já fica muito cansada, ela não tem vontade, né? E vai acontecer isso com a gente também. Vai acontecer. E aí ele traz isso muito interessante, né? Se você realmente viveu a sua vida, você vai estar em casa ok. Porque você vai ter boas lembranças, né? Os seus dividendos, né? Da lembrança daquela viagem, daquele passeio com os filhos, né? Você vai ter boas lembranças. Agora, se você não viveu, a tua velhice tende a ser uma velhice um pouco mais complexa, né? De você falar assim, tá, eu lembro do quê? Mais amarga, né? Você vai se esvaziando, né? Eu acho que esse é um ponto que ele traz e que me chama muito a atenção. E esse ponto das experiências eu também queria trazer, porque eu tô com uma mentorada de 20 anos, né? E aí eu trouxe muito isso para ela, porque óbvio, 20 anos, você quer entrar no mercado de trabalho, você quer fazer isso, você já quer resolver a sua vida ali. E eu falei, não, a gente tem que olhar para a vida com um olhar de explorador. E é uma coisa que eu observo muito no meio que eu trabalho. A gente tem que criar repertório também. Uhum. Para você fazer networking, para você conseguir estar em outras posições, você precisa criar um repertório de vida para você ter assunto. E para você ser criativo. Se você tem um problema, você viveu isso, isso e isso. Se você só viveu isso, você só tem isso aqui para você resolver aquele problema. Exatamente. A gente fala muito disso na inovação, né? Eu tenho amigos mais velhos e a gente fala assim, gente, quem nunca teve R$20 para sobreviver uma semana inteira, não sabe o que é inovação. Com certeza. Não sabe se virar, não sabe né? como você tem que, né, se virar nos 30 ali. Então, eu vou pegar esse bico aqui, eu vou fazer isso aqui. Esse arroz vai virar um bolinho de arroz que eu não vou... Entendeu? Então, assim, no início, assim, da sua vida, né? Eu acho que são 3 coisas principais, assim. Começa a entender quanto custa o seu estilo de vida. Começa o primeiro ponto. Cria esse hábito. Eu ganho, cria esse hábito. É quanto custa viver aqui. Cria esse hábito. Segundo já bota na sua cabeça que o seu dinheiro precisa trabalhar para você. Crie uma o hábito. parte do que você ganha tem que sair. Não precisa ser muito. Dá. Então você tá num padrão de vida acima do que você deveria estar, concorda? Se Exatamente. não tá sobrando nada, você tá acima do que você deveria estar. E o outro é começar a olhar para essas experiências que você pode ter de um intercâmbio, de um mochilão. O investimento não é só na pós-graduação, só no tirar a mestrado. palavra gasto e colocar investimento. Uhum. Porque, de fato, assim, esse repertório que você cria, ele desenvolve soft skills, ele desenvolve tanta coisa, que é gritante, assim. Você vê 2 pessoas com a mesma formação. Uma que optou por ter todas essas experiências e outra que não optou por ter essas experiências porque queria resolver a vida rápido. Uhum. Quem optou sai na frente. Ele pode começar atrás, mas depois ele passa. Entendeu? Um começou a trabalhar assim que saiu da faculdade, o outro esperou 3 anos. E aí eles vão mais ou menos assim e de repente o outro passa. Porque ele criou esse repertório, ele tem essa mente exploradora, ele não... Então, eu acho que assim, eu me reconectei com tudo isso. Uhum. Quando eu li esse livro, eu falei assim, peraí, tem um monte de experiência que eu tô deixando passar. E aí, é engraçado, né? A gente tava conversando, quando eu tava batendo papo com a Ana, e a Ana falou, né?
A gente comentou da questão a mentoria não acaba na hora. Eu falei, não, ela acaba. O conteúdo vai até as 9 horas da noite, mas a gente mexe com tantas outras coisas, tipo o livro, né? O que a gente está vivenciando, o que a gente teve de experiência naquela semana, que a gente acaba trocando aquilo. E aí o que uma vivenciou, a outra do grupo olha e fala assim, não tinha parado para pensar nisso. Pô, talvez isso sirva para mim também. Então, quando a gente entra nessa questão de não terminar, de realmente experienciar. Então, a gente está ali na mentoria, sim, experienciando um conteúdo técnico, experienciando algumas coisas bem relevantes para se aprofundar, para investir melhor, para botar o dinheiro para render realmente o que precisa render, né, no tempo que a gente tem, mas também de olhar o quanto eu estou olhando uma experiência nova. Uma experiência de lidar com o meu dinheiro diferente, de fazer conta, porque eu sei quanto eu tenho, mas será que isso é suficiente? Mas quanto que eu preciso de verdade para tomar uma decisão que eu quero? Para ser livre de verdade, para ser independente. Né? Então, quando eu olho isso e vejo, né, quando você vê, tipo assim, eu devorei o livro, falei, bem, então vamos conversar, porque uma coisa é a minha percepção do livro, Gláucia. De repente eu falo do livro, você lê, você gosta também, eu falei, tá, o que mais pegou para você? E aí a gente começa a pontuar. E aí eu também fui refazer a minha conta de aposentadoria. E eu falei, eu acho que também dá para ser bem antes, mesmo sendo mentora e tendo a conta feita do quanto eu precisava acumular. Falei, olha, tem coisas que a gente precisa fazer. E aí eu tive uma escolha. Eu posso me aposentar bem antes ou eu posso escolher fazer as viagens que eu quero fazer e ainda aposentar na mesma idade planejada. Eu falei, então vamos fazer as viagens porque eu quero meus dividendos lá na frente quando eu tiver velhinha, né? Que é um ponto relevante. Elita, esse é um ponto que a gente precisa parar, porque senão não vai fazer sentido. Assim, ó, tem 6 tópicos interessantes no livro. E eu tenho muita vontade de fazer todos eles. A gente falou muito da idade, que eu acho que a idade é importante. Muito de fazer conta, ele também fala isso. Saiba qual é o seu número. Não gaste 1 hora a mais de trabalho depois que você bater esse número. Não é isso? Exatamente. E eu acho que ele ajuda a botar nessa perspectiva. Porque até isso, eu estou no trabalho que me dá a renda que eu preciso para ter aquela experiência que eu quero naquela fase da minha vida? Às vezes não, né? Às vezes não. Então ele vai te fazer repensar a sua carreira também. E não é um livro de carreira, né? Não é um livro de carreira. Não é um livro de carreira. E isso bateu muito forte, assim, né? Então, assim, eu entendi, sem ter lido o livro, que eu realmente fiz a escolha para ter o dinheiro. Ele tá aí. Ter essa decisão agora. Uhum. Então, agora não é hora de mudar a meta e quero acumular mais. Uhum. Agora é hora de ter a liberdade que eu quero. Porque cada hora mais que eu tô trabalhando... É 1 hora menos para alguma coisa. É 1 hora menos. E isso vai acabar custando mais caro lá na frente. Ó, tem uma frase quando a gente faz a faxina financeira, que não está na mentoria, né? A gente está lidando mais com questão de endividamento, que é cada sim que eu digo no presente é um não para alguma coisa que eu estou dizendo no meu futuro. Exatamente. Então, se eu estou dizendo sim, vou continuar nesse trabalho, eu estou dizendo não para quê? Para tempo, para experiência, para maternidade, para estar junto da pessoa que eu me relaciono e que não está no Brasil, né? E isso faz muito sentido o que você está trazendo. Então, ele pontua algumas coisas que existem ferramentas para a gente pensar no planejamento sucessório. Não é acumular mais, é usar a ferramenta adequada. Então, ele traz algumas coisas que faz a gente parar e refletir mesmo. Parar com aquela história do guardar, porque a gente escuta isso quando a gente é pequeno. A gente não escuta, olha, você tem que tirar uma parte do seu salário e investir. Não, você tem que tirar uma parte do seu salário e guardar. Não. Guardar, quando a gente for gastar, a gente vai olhar e falar assim, ai meu Deus, estou gastando. E aí a gente gasta com peso na consciência. Exatamente. E não é para isso. Por isso que quando você fala, tá, ele me fez repensar a minha carreira, você não está com peso na consciência de talvez mudar a rota do caminho, não. Eu fiz para isso, então eu tenho permissão e autorização agora, né? Uhum. Eu acho que essa é a beleza da coisa. E não é um livro pra gente sair gastando dinheiro adoidado, né? Não é para cometer loucura. É muito pelo contrário. É um livro que, inclusive, pontua coisas desse tipo de... Se você já tem filhos, né? Uma coisa que ele fala assim, toda vez que eu trazia essa ideia para os meus amigos falavam, mas os meus filhos? Não vou deixar nada para os meus filhos. Não vou deixar nada. Aí, isso eu achei... Assim, fantástico. Ainda bem que eu tô pensando em maternidade depois de ler esse livro. Olha que coisa entendeu? Boa. É porque você fala, por que eu não te conheci 10 anos antes? Ainda bem que você leu o livro na hora certa. Exatamente. Porque o dinheiro dos seus filhos é o dinheiro dos seus filhos. E existe o seu dinheiro. É separado, ele tá aqui, eu já separei. Não precisa ser todo o meu então patrimônio e eu não viver, isso né? daqui é o que eu quero deixar pro meu filho. A outra coisa que eu achei fantástico eu quero deixar para o meu filho. Quando?
quando que esse dinheiro de Se eu for fato vai até 100 ajudar o seu anos, filho? né? Eu vou viver até 100. Então, meu filho só vai ter acesso a esse dinheiro quando ele tiver 60. O que isso pode prover para ele? O que ajudou ele a acelerar ou construir a vida dele melhor, né? Exatamente. Então, você começa a repensar até culturalmente como a gente se relaciona com o dinheiro, né? Então, assim, o dinheiro... e essa relação com o dinheiro como viabilizador, né? E não como uma proteção para o caos que pode vir a acontecer ou para a doença que você talvez nunca vá ter, entendeu? Né? Então, é um viabilizador. E aí, eu acho que o livro traz isso muito assim, não... Você está preocupado com a sua aposentadoria? Faça um plano de aposentadoria. Você está preocupado em deixar uma herança e você não construiu o patrimônio? Faz um seguro de vida e deixa uma indenização. Exatamente. Né? Tem as formas de se proteger, né? Você está preocupado com a universidade do seu filho? Então, você tem que dar esse dinheiro quando seu filho entrar na universidade. Que é ali com 21 anos, Ou seja, dê autonomia para o seu filho. O dinheiro está aqui. Exatamente. Eu te eduquei até aqui, espero que eu tenha te educado bem para você fazer bom uso desse dinheiro, né? Mas esse é um ponto de dar autonomia. Porque se eu falo, não, você só vai receber o dinheiro quando eu morrer, significa que você é incapaz de administrar esse dinheiro também. É uma mensagem subliminar que eu tô passando ali. Né? É uma mensagem. Elitor, eu tenho uma pergunta. Eu sei a resposta, mas eu vou fazer a pergunta. Porque tem muita gente que está aqui com a gente que não sabe a resposta. Você recomenda a leitura desse livro? Pra ontem. Gente, eu li em uma tacada isso, assim, 2 noites. Foi bem rápido. O duro... Fiquei até gaga agora. O duro é depois processar a informação. A gente fica remoendo, aí eu volto. O meu livro, gente, só pra vocês entenderem, ele tá todo marcadinho de amarelo. O meu não tá diferente, tá? E tem umas dobrinhas, porque tem coisa que eu tenho que voltar. Eu tava sem marcador. Então, eu também amei. Eu recomendo a leitura, né? Pra mim, começou meio com força do ódio, por conta do título, né? Aproveite ao máximo sua vida e seu dinheiro. Eu falei, meu Deus do céu, né? Mas ele realmente traz uns conceitos muito interessantes. Então, assim, quem não leu, eu recomendo. A Elita também recomendou. Eu sei que ela já está recomendando para todo mundo, né? Todo mundo que tem oportunidade, a gente está trazendo. Mas o mais interessante é... Eu vou deixar, né, aberto a possibilidade da gente discutir alguns temas sobre o livro no meu Instagram, no LinkedIn, que eu acho que esse é um ponto relevante. E eu acho que a gente vai voltar a falar desse tema, porque a gente tem bastante coisa. Eu acho que a gente pode escolher um outro tema, além da idade, né, e do planejamento da conta. Mas eu acho que tem coisas que a gente precisa realmente trazer à tona. E eu recomendo, né? Eu acho que quando a gente começa a estudar sobre dinheiro, ele não é sobre dinheiro, ele é sobre o nosso comportamento em relação ao dinheiro, que é o que eu sempre bato. Na mentoria eu falo, não é... Aqui você não vai aprender a fazer conta, mesmo porque se alguém tivesse que ensinar a fazer conta, seria você na mentoria, não eu, né, advogada. Mas a gente fala de comportamento. O quanto a gente tem que ter permissores para tomar determinadas decisões, o quanto a gente tem que ter permissores para experimentar uma situação nova, o quanto a gente tem permissores, inclusive, para não tomar decisões sozinhos, né? Porque a troca, ela faz com que a gente chegue em algum lugar. Alguma colega pode perguntar alguma coisa que você nunca pensou e te dar uma resposta para uma coisa que você falou, cara, se eu não estivesse aqui agora, nesse momento, em contato com isso, talvez eu demorasse mais 10 anos para tomar essa decisão. Querida, queria te agradecer muito de estar aqui. Muito feliz de você ter lido o livro. Muito feliz de poder ter trocado sobre o livro com você. Só para vocês saberem, tem mais um monte de livro que a gente está trocando de ideia, né? Que a gente vai olhando e vai avaliando como isso pode estar contribuindo para o desenvolvimento da nossa mentalidade e das nossas permissões internas. A gente falou recentemente de sabotadores aqui e agora a gente está falando de permissores, né? Do quanto a gente pode se permitir tomar decisões de liberdade com a idade que a gente está, com o que a gente quer de verdade. Porque quando a gente faz o que a gente quer, a gente vai estar mais feliz e o universo conspira a favor, não conspira? Conspira, gente, não tenha medo. No momento que você toma uma decisão libertadora... Mas você tomou a tua decisão com consciência. Você baseou em dados e fatos e consciência. Você entrou em contato, né? Eu fico muito feliz de ouvir isso. Bem... Vamos ficando por aqui, Elita. Muito obrigado mesmo. Feliz de você estar aqui em São Paulo com a gente. Hoje é dia de comemoração. Para quem ainda não está seguindo, não se inscreveu no canal ou não está realmente curtindo, liga o sininho, segue a gente aqui. A gente vai ter mais assuntos interessantes voltados para comportamento, porque quando a gente fala de finanças, a gente está falando muito além das finanças. Obrigada, vejo vocês em breve. Um beijo. Beijo.